Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Matheus. Bora falar um pouco agora de Cruzeiro 3, Corinthians 0. E olha, ufa, graças a Deus acabou esse jogo. Cara, tá cada vez mais um dos jogos mais patéticos do Corinthians nesse ano. Um Corinthians burocrático, um Corinthians sem personalidade, um Corinthians que não representa nem um pouco a camisa. Nós vimos hoje no Mineirão. Mais uma vez um Corinthians irreconhecível dentro de campo. Um Corinthians patético. Enfim, e achem seus adjetivos. Bom, vou começar primeiro pela escalação. Dorival, o que passou na sua cabeça em começar o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, que é um dos melhores times do campeonato, com o Hugo de ala? Ah, mas o Bidu tava fora. Não interessa. Não interessa. Nada justifica você ter começado o jogo contra o Cruzeiro hoje, no caso, com o Hugo de ala. O Hugo é um cara que é inútil já de lateral esquerdo, que é a posição dele, de ala então. E aí, novamente, o Corinthians com 3 zagueiros. Com Tioca, Gustavo Henrique e Angileri. Cara, o Corinthians não rende com três zagueiros. Não adianta. O time fica espaçado, o time, sabe, fica um buraco no meio de campo. E aí, ele colocou o Mateuzinho e o Hugo nas alas. Um meio campo com Ranieri, Bidon. E quem foi o outro que ele colocou? Eu não lembro agora. Acho que foi o Ranieri, Bidon e Garro, se eu não estou enganado. Acho que foi mais ou menos assim o meio campo. E lá na frente, Guinegão e Roberto. O Memphis estava fora hoje, né? Bom, era mais ou menos... Não vou criticar tanto assim o Dorival nesse ponto, porque ele começou o jogo com o Guinegão. O Memphis estava fora, não tinha o que fazer. O goleiro não tinha o que fazer, o Hugo também continua fora, entendeu? Mas o único ponto que vai é, mais uma vez, ele ter começado o jogo com o Hugo de ala. E aí, cara, o primeiro tempo só deu o Cruzeiro, né? Primeiro tempo, cara, foi um ataque contra a defesa total, né? Tanto que o gol do Cruzeiro era só uma questão de tempo. Tanto que ali, mais ou menos entre os 20 e 24 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro fez 1-0 com o Caio Jorge. E, cara, o Cruzeiro mereceu ter saído do primeiro tempo até com 2-0, 3-0. Por quê? Porque pegou o Corinthians e dominou, amassou o Corinthians, cara. O Corinthians não viu a bola no primeiro tempo, cara. E, cara, no Corinthians, pessoal, acontece um negócio que é o seguinte. O jogador no Corinthians, muitas vezes, ele se acomoda. Por que se acomoda? Porque, pessoal, vocês acham mesmo que vocês acham que o Yuri Alberto vai se preocupar em jogar em ter uma regularidade, sendo que o reserva dele é o Romero ou o Thales Magno? Vocês acham que o Carrilho vai se preocupar em ter uma regularidade constante, sendo que o reserva dele é o Charles? Pessoal, no Corinthians, às vezes o cara tá nem aí, porque sabe que não vai perder a posição, sabe que o reserva é insuficiente, entendeu? No Flamengo, pessoal, se o cara já jogar 2 jogos ruins, o cara já sabe que a posição dele tá ameaçada, porque já tem outro cara no banco que tá com fome de jogar. No Corinthians não tem isso. O Corinthians não tem peça no elenco, o Corinthians não tem banco de reservas. Bom, e aí, no primeiro tempo, o Dorival colocou um meio campo que foi nulo, né, no jogo. Um meio campo que não marca nem consulta. E aí, o time volta pro segundo tempo, ele volta com André, Vitinho, e foi André, Vitinho e Carrilho. E aí ele tira o Ranieri pra pôr o André. E aí
Ele foi querer compensar a cagada que ele fez no primeiro tempo. Só que não adiantou de nada, né? Pelo contrário, piorou o time. Porque ele tirou o Ranieri, que era um dos poucos que tava salvando. O Ranieri tem que correr, ele tem que correr pelo Bidon, ele tem que correr pelo Carrilho. É impressionante. Haja pulmão pro Ranieri, velho. Entendeu? E aí ele tira o Ranieri pra pôr o André. Não era pra ele ter tirado o Ranieri. Era pra ele ter colocado Ranieri, André, Carrilho e Garro. Aí tudo bem. Aí ele colocou o André, o Carrilho, o Bidon, o Garro e o Vitinho. Desses 5 aqui, quem marca, pessoal? E aí, pessoal? Aí com 4 minutos de jogo do segundo tempo, o Cruzeiro já fez 2-0 com o Caio Jorge. Depois já fez 3-0 depois, minutos depois. Cara, vocês viram a partida do Tioca hoje? Cara do céu, a partida do Tioca foi inoperante. Péssima. Eu nunca vi um zagueiro ser tão pavoroso igual foi o Tioca hoje. Ele conseguiu ser determinante nos 3 gols do Cruzeiro. O primeiro gol, o Felipe Longo faz um milagre, a bola sobra e, enfim, assim como ele, toda a zaga do Corinthians fica assistindo o Caio Jorge finalizar. O segundo gol, então, ele espirra o taco e fora também que ele dá condição pro Arroio. Enfim, no terceiro gol também, né? Que, olha, Felipe Longo, eu não sei que é moleque, tá subindo agora, tem que apoiar, mas pelo menos em um dos gols do Cruzeiro, o Felipe Longo falhou. No terceiro, eu acho que nem tanto, porque por mais que tenha sido no canto dele, mas foi forte. Mas agora, no segundo gol, foi uma falha gritante, cara. Porque foi em cima dele, o Caio Jorge não chutou forte. E, cara, ele deixou passar por baixo dele. Então, pra mim, foi falha assim do Felipe Longo. Falha do Felipe Longo e do Tioca, que o Tioca hoje foi péssimo. Dos 3, entre Tioca, Angileri e Gustavo Henrique, o Tioca foi o pior de todos. Certo? E que o jogo de hoje sirva de aprendizado para o Corinthians na Copa do Brasil. Porque se entrar desse jeito, igual entrou hoje na Copa do Brasil, tá bem claro que não vai passar do Cruzeiro. E Dorival, eu não queria falar não, mas você é fraco, hein, filho? Você demora para mexer no time, você erra na escalação, enfim, você não tem leitura de jogo, Dorival. Meu Deus, cara. Olha, antes eu até te defendia tal, mas ultimamente tá osso te defender.